Então, como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre mulheres assassinas. Oh, tem mulher assassina na igreja, na Bíblia? Tem. E ela era ruim? Não, ela era boa, vocês não vão acreditar. Então vamos lá, o que nós vamos falar é sobre assim, o que eu tenho na minha casa. Então eu quero que vocês tenham papel e caneta, porque eu não sei, eu sei da minha vida, cada uma sabe da sua. Então você vai fazer uns apontamentos sobre a sua realidade, de acordo com o que a gente vai falando. É lógico que eu não vou pedir para você falar, tá? Mas eu quero que você encaixe. Vocês sabem que a minha forma de conversar é sempre adaptando na nossa vida hoje, porque se você não adaptar numa forma prática, acho que não teve muito valor o estudo, né? Foi como ler um livro, vai ler gibi, né? Nem sei se ainda existe gibi. Eu sou da época do gibi, gostava, curtia uns gibizinhos. Mas então, aqui chama comics, né? Acho que é isso. Mas então, o que acontece aqui? Nós vamos falar lá no livro de Juízes. Eu já falei isso num chá nosso presencial aqui, mas sabe, cada vez que você lê a Bíblia, você descobre uma coisa nova. No livro de Juízes, foi escrito lá, né, antes de ter rei, porque o povo de Israel, vamos lembrar, saiu do Egito, ficou rodando lá no deserto, saiu do Egito, saiu do Egito, rodou no deserto, entrou na Terra Prometida, e aí começaram a se estabelecer como povo, e eles não tinham reis. Antes de o povo ir lá pedir rei, que é isso a gente vai falar numa outra época, quem cuidava eram juízes, eram nomeados juízes, e os juízes, eles eram, ele era o guia espiritual, o médico, o dentista, o sanitarista, o psicólogo, o terapeuta, acho que cabeleireiro também devia ser, mas esteticista, nutricionista, personal trainer, era tudo eles, né? Então era assim, uma sobrecarga muito grande. E era uma época, veja bem, antes até de ter reis, você imagina qual era a voz de uma mulher. Vocês sabem que no mundo muçulmano, a voz de uma mulher, o testemunho de uma mulher vale a metade? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reclamação sobre alguém, eu tenho que levar mais uma, porque a palavra de uma mulher vale a metade. Hoje em dia, que o mundo está moderno, imagina naquela época. Então, é muito fácil você ouvir as igrejas mais tradicionais, as culturas mais tradicionais, dizer que o modernismo é que deu voz à mulher. Gente, isso é uma falácia, uma enganação do capeta. Porque lá no livro de Juízes, nós vamos encontrar uma juíza que chamava Débora. Ela era juíza e aqui nós vamos comentar o que ela fez. E são duas mulheres assim bárbaras, cada uma num posto diferente, e elas conseguiram resolver a situação. Uma em cada momento, uma com a ferramenta que tinha nas mãos. Então eu quero vou direcionar cada uma de nós qual é a sua luta e qual é a ferramenta que você tem. Se você está no lugar da juíza ou você está no lugar da dona de casa, aqui, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Débora era juíza. Císera, embora pareça um nome feminino, era o nome do inimigo, tá? É Císera mesmo que o cara chamava. Gente, não vai botar nome no filho, até no cachorrinho pode, mas não vai botar o nome no moleque de Císera, que existe bullying, tá? Vocês sabem o que vão fazer com o coitado do cara. Jael então, quem pensa que Císera é nome de mulher e Jael é de homem, não. É o seguinte, Débora era juíza, Císera era o inimigo, Baraque era o assessor da Débora e a Jael era dona de casa, tá bom? Então, o que aconteceu? Tinha lá uma questão que eles estavam sendo atacados com o exército do Císera, que ele era o comandante desse exército. Então, Baraque, que era o assessor da Débora, foi lá e falou para ela, olha, o que nós vamos fazer? Que a situação está assim. E eu gosto muito do que ela falou. Vocês falam assim, ai, feminista é aquela que tira sutiã, vai queimar sutiã na praça. Olha o que uma feminista de verdade fala. Ó, nós estamos falando, gente, na época dos juízes. Olha como faz tempo. Então, ela falou para o Baraque, se você for comigo, eu irei. Que ele foi pedir para ela resolver. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Quer dizer, eu vou, mas você tem que ir, porque eu quero uma testemunha. Não, o Baraque falou para ela, né? Eu só vou se for você. E ela falou, você vai comigo, eu irei contigo. Porém, não será a tua honra investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Císera. Ela já estava falando, Deus vai entregar Císera nas mãos de uma mulher.
tá? E ela estava achando que era ela, porque ela era ela que ia lá, ela era juíza, gente, né? E ela ia lá com o Cícero, e o Cícero falou assim, se você não for comigo, eu não vou, tá? E ela falou, ok, eu vou, mas você tem que ir junto. Nós vamos junto, porque nós vamos ver o que vai acontecer. E aí, Débora saiu e foi para lá. No caminho, né, na luta lá, a Débora, com seus exércitos, derrotaram os exércitos de Císera, mas não derrotaram ele. Ele conseguiu fugir. Então, lá no Juízes 4:15 diz o seguinte: e o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada. Sabe o que é isso? Matou todo mundo. Derrotou ao fio da espada é uma forma poética de falar, esfaquearam os negão e matou todo mundo, tá? Diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mano do céu, o exército tá tudo morrendo na espada, o cara covardão pula do carro. Gente, não é a limousine, tá? O carro naquela época era carro de cavalo, ou carruagem, sei lá o que que é. E fugiu a pé. Só que aí, então, a Débora conseguiu derrotar o exército, beleza? Ok, mas ela não tinha dito ali que o Senhor disse que ia entregar Císera na mão de uma mulher? Aí Císera saiu fugindo a pé e foi para a casa da Jael. Jael era uma dona de casa. Ele entrou na boa, gente, ele entrou na primeira casa que ele viu para se esconder. Aí eu vou ler o texto, depois eu vou explicar, porque o texto já é tão legal, que diz assim: aí saiu Jael ao encontro de Císera e lhe disse: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. E retirou-se para a sua tenda e ela pôs ele sobre uma coberta. O que ela fez? Ela viu que ele estava fugindo, foi lá e chamou: vem aqui para minha casa, e ele entrou na casa. Aí, sabe, né, gente, naquela época era a tenda, né? Não tinha os quartos, né? Botou na tenda e botou ele embaixo de uma coberta. Tapou ele para esconder. E o Mané pensando que ele ia ser escondido. E aí ele disse para ela: te peço que me dê um copo de água, porque eu tenho sede. Claro, tinha corrido, tinha tido a luta, né? E ela abriu um odre de leite e deu de beber. Aqui eu não entendi muito bem por que ele pediu água, ela deu leite. Acho que ela quis caprichar. Vou contar uma história. Vocês sabiam que rato gosta de pasta de amendoim e leite condensado? Eles gostam muito. Então, eu vi a Rosana Alves falando que ela faz de camundongo, né? Quando você for matar um ratinho na ratoeira, põe pasta de amendoim e leite condensado, porque o tadinho vai morrer mesmo, então deixa ele pelo menos morrer feliz. Então, eu acho que a Cícera fez isso, a Jael fez isso, porque o Cícero pediu água, ela deu um leitinho. Vai que ela misturou um todinho, uma groselha, coisa bem brasileira, né? Mas ela deu um leitinho para ele. E aí, deu de beber, né? E disse para ele, e ele falou para ela: se põe na porta da tenda e se alguém vier e te perguntar, há alguém aí? Você fala não. Ela falou assim: senhor. Aí vem cá, gente, dona de casa. Quando, um parênteses aqui, quando alguém pergunta para uma dona de casa, o que você faz? Eu sou dona de casa. Pensei que você trabalhasse. Gente, nós sabemos o que uma dona de casa faz. Deixa a sua casa sem você fazer nenhuma atividade doméstica para você ver o que acontece na sua casa. Então, eu fico muito doida da vida. Eu trabalho, tá? Eu trabalho fora, vocês sabem. Mas eu fico muito doida quando alguém deprecia o trabalho de uma dona de casa. Porque acha que a dona de casa não faz nada. Gente, ela faz muito mais. Então, eu acho assim, existem mulheres, parênteses agora, tá? Existem mulheres que o sonho é fazer medicina. Existem mulheres que o sonho é ir entrar no exército. Existem mulheres que o sonho é ser mãe. Existe alguma diferença aí? Existem mulheres que o sonho é ser professora. Existem mulheres que o sonho é ser esposa. A minha irmã, quando ela era criança, ela dizia que o sonho dela era casar, ter 3 filhos, acordar de manhã, fazer café da manhã, o marido trabalhar, ela cuidar das crianças, 5 horas dar banho nas crianças, esperar o marido chegar com janta pronta. E tinha gente que falava: nossa, que ideal medíocre. Que ideal medíocre? Ela está formando, cuidando do lar, cuidando do marido e 3 pessoas. Então, eu acho que é muito arbitrário você tacar etiqueta. Nós falamos de etiqueta outro domingo aí. Tacar etiqueta nas pessoas, menosprezar a dona de casa. É o trabalho mais árduo. É muito mais fácil você ir passar um dia inteiro no banco, tá? Trabalhando no banco, que é o único emprego assim, que eu já tive formal, né? Trabalhar no banco, voltar para casa, do que você ficar o dia inteiro cuidando da alimentação da sua família,
Um precisa emagrecer, o outro precisa engordar, o outro precisa de nutriente, manter a casa arrumada e formar pessoas. Formar pessoas. Se você já teve o contato com uma criança e vê uma criança crescer, você sabe o trabalho que é você educar uma criança, fazer um homem e uma mulher de Deus. Então, jamais depreciem uma dona de casa. Eu acho que é até o contrário, a dona de casa merece muito mais honra, porque o trabalho dela é muito maior e muito mais profundo do que, eu vou falar de bancária, porque foi o emprego que eu tive, do que uma bancária que ficava atendendo o telefone e carimbando cheque, tá? Desculpa aí. Desculpa aí. Então, é assim, hoje eu faço cabelo, eu amo o que eu faço, é a minha profissão que eu faço, eu não estou depreciando, mas não vamos depreciar as donas de casa, porque eu acho que é uma tarefa mais do que mais. E é muito legal, porque esse texto vai falar que uma dona de casa, que nem o Císera achou que corria perigo, tanto que ele foi bater na tenda dela, se escondeu na casa dela, e olha o que ela fez. Aí ele pegou, voltando ao texto, né? Ele pegou e falou para ela: vai para a porta da tenda, e se alguém chegar e perguntar se tem alguém, você fala que não. E aí, agora eu vou ler o texto. 10. Então, esse é acho que é o 21. Então, Jael, mulher de Eber, então ela era uma dona de casa, casada, uma dona de casa comum, né? Tomou, ele, lembra bem, ele estava deitado embaixo na tenda com uma coberta por cima, tá? Tomou uma estaca da tenda, sabe o que é a estaca da tenda? As tendas não tem os pauzinhos assim? Que ele é afundadinho assim para enterrar na areia? Tipo uma lança, assim? Então tá. Pegou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Gente, ela pegou essa estaca, ela furou aqui de um jeito que traspassou a cabeça do cara e ficou espetada na terra. Ela fez muito mais dentro da casa dela do que todos os exércitos de Débora e Baraque. Porque ela exterminou a cabeça. Então, a pergunta... Então, Deus humilhou os exércitos, honrando duas mulheres. Se Deus honra as mulheres, como que você se deixa ser subjugado por uns machistas babaca que tem por aí, tá? Uma sociedade que não valoriza a mulher, não sabe o poder de uma mulher. E aí, Juízes 4:22, olha só. E eis que perseguindo Baraque a Císera, que aí o Baraque ainda estava correndo atrás do cara, né? Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante os filhos de Israel, porque Císera era do exército de Jabim, tá? Por que eu quero falar, que eu quis falar essa história? Primeiro, aonde você precisa estar para ganhar as suas batalhas? Eu preciso estar na linha de frente. Não, você precisa estar aonde Deus te colocou. Para você vencer a sua batalha de hoje, você não precisa estar na direção de uma universidade, na praça fazendo piquete, gritando, né? Mata os homens, sei lá, queimando sutiã na praça, você não precisa. Você precisa estar aonde para vencer as suas batalhas? Você precisa estar aonde você está. Você não precisa sair do seu lugar, porque as batalhas às vezes vêm para dentro da sua casa. E muitas vezes o inimigo entra dentro do seu lar sorrateiramente e vai se esconder na sua casa. Você tem que identificar onde que está o inimigo. E o inimigo aqui, eu não estou falando do diabo, eu não estou falando de nada, eu estou falando daquilo que vai roubar a paz da sua casa. E roubar a paz da sua casa e do seu povo. Já é até jargão que a base de uma sociedade forte é composta de famílias fortes. Aonde você vê uma família forte, onde tem mulheres fortes, sabe por quê? Vamos ver lá. Um casal, João, Maria e 5 filhos, tá? O João morre. A Maria fica em casa, cria os 5 filhos, vai trabalhar e sustenta os 5 filhos, ok? A Maria morre. O João entrega um filho para cada prima cuidar e casa com outra. A mulher é a base da família. A mulher é a estrutura de uma família. Então,
Vamos deixar as devidas responsabilidades para cada um. A função do homem é o quê? Ele é o cabeça do lar, beleza. Ele que vai administrar as coisas, mas quem cuida da estrutura do lar é a mulher. E não adianta você querer ir contra uma coisa que Deus criou, a responsabilidade é sua. E eu sempre falo, do seu humor vai depender todo o humor da sua casa. Se você acordar de bode, a toda a sua família, até o cachorro vai ficar surtado. Se você acordar de bem cantando, o clima da sua casa muda. Por quê? O seu papel dentro da sua casa. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar fora, mas eu falar isso, gente, do jeito que eu trabalho, não é isso. Eu quero que vocês entendam. Você precisa estar aonde você está. E você precisa identificar qual é o inimigo que está entrando na sua casa. O inimigo é aquele que vai tirar a sua paz. Qual é o problema que está entrando na sua casa? E o legal aqui, a segunda pergunta é o seguinte: com que armas você pode lutar? Mas eu vou pedir para a Sayonara orar por mim, porque essa batalha é muito pesada e ela é uma mulher de oração, eu vou atrás dela. Então, né? Mas de repente a Jo mora lá no Brasil e a Sayonara mora aqui em Atlanta, então aí fica protelando o problema porque não tem a Sayonara para olhar por ela. Peraí, quais as armas que você pode lutar, gente? As armas são aquelas que você tem na sua mão. Você já é capacitado para vencer qualquer batalha. A Bíblia diz que Deus não te dá nem provação, nem batalha que você não seja capaz de superar. Então, eu não sei qual é o seu problema e eu não sei qual é a arma que você tem. Jael não deu um tiro nele. Tá? Jael não tinha lá uma faca, um punhal, um revólver ou uma flecha. Não, ela pegou uma estaca da tenda, que era uma coisa que ela tinha na casa, e com isso ela matou o inimigo. E ela não só libertou essa casa, ela libertou todo o povo com as armas que ela tinha em casa. Então, vamos trazer aqui para o prático, qual é a maior arma que nós temos, gente? É o nosso joelho. A palavra de Deus diz que a nossa maior arma é a oração, é o joelho. Então, qual é o problema que você tem e qual é a arma que você tem? Pensa nisso. Veja bem, uma sociedade forte é uma sociedade onde tem uma família forte, uma igreja, gente, de qualquer religião, pode ver, a base de uma igreja são as mulheres. Todas as denominações aqui representadas, você sabe que tem um grupo de mulheres fortes que toma conta da igreja. Gente, é verdade. É verdade. Mulher é que sustenta a sociedade. Mulher é que sustenta as igrejas. E agora já descobriu que as mulheres estão dominando a direção de empresas. Tem muito mais mulher fazendo faculdade do que homem. É ou não é, Ana? Tem muito mais mulher se formando, muito mais mulher capacitada, enquanto um homem se restringe a fazer segundo grau e, no máximo, uma faculdade, a mulher faz pós-graduação, a mulher fala outro idioma, a mulher se especializa. Porque essa história de que mulher é sexo frágil é a maior conversa que inventaram, porque mulher foi feita de osso. Homem foi feito de barro, mulher foi feita de osso. Amo isso, amo falar isso, porque é verdade. Então, vamos lá, voltando à história. Aonde você precisa estar? Que armas você pode lutar? A arma que você vai usar vai depender do problema que você está. Qual que é a sua luta? Então, a pergunta primeiro deveria ser qual que é a sua luta, tá? Agora nós vamos ver qual é a estratégia que você vai usar. Ela não chegou e falou para ele, fica paradinho aí, que agora eu vou te dar um tiro. Tá? Ela usou uma estratégia. Você tem que usar a estratégia de acordo com a situação que você está. Então, de qualquer problema, há solução. E você vai encontrar a solução sempre na Bíblia. Você vai encontrar a solução sempre nos pés de Deus. Deus sempre vai te dar. Mas como é que eu vou saber? Bota o joelho no chão, aí vai orar. Se não conseguir orar sozinha, põe lá no grupinho que a gente junta e ora por você. Então, eu não sei qual é a sua luta. Não sei qual é a sua luta. Se é salvar o seu esposo, se é abençoar a sua casa, se seu relacionamentos perdidos, às vezes com o pai, com mãe, com o irmão. Eu não sei qual é a sua luta, se é o seu problema no seu trabalho, eu não sei qual é a sua luta. Você está onde você deveria estar. E as armas estão ao seu alcance. Basta você definir a estratégia. E você só vai definir a estratégia se você conhecer o seu inimigo, saber o que é, identificar o inimigo. Porque muitas vezes você acha que a pessoa é amiguinha. Você botou uma situação dentro da sua casa achando que é amiguinho e não percebeu que é o inimigo. Isso, ó, nós já falamos lá, e vamos lembrar
da história lá do Jonas, né? Que o dono do barco teve o maior problema no barco dele porque ele vendeu o ingresso para o cara errado, para um cara que estava fugindo de Deus. E o barco dele estava perdendo e ele teve que perder todos os seus bens, jogar fora, que ele tinha pecado? Não. Ele botou um fugitivo de Deus dentro do barco dele. Então, quem é o seu inimigo? Identificando o seu inimigo, identificando o seu problema, identificando as armas que você tem, que eu acho que a maior, a principal, é a oração, e de acordo com a oração, você vai ter esclarecimento da estratégia, a estratégia vai vir, Deus vai te dar a estratégia depois de você usar a sua arma de oração, tá? E aí, o que você vai fazer? Essa aqui eu acho ótimo. Ela tirou a estaca da tenda, né? Então, o que você tem que fazer? Entregar os despojos e tirar da sua casa os resquícios. O que ela fez? Ela pegou o inimigo, entregou e limpou a casa. Venceu? Não deixa o cadáver apodrecendo dentro dessa casa. Limpa essa casa. Isso não pertence mais. Eu vou fazer menção a um livro, a um filme que nós assistimos. Acho que a última a assistir aqui foi a Ana, que é o Quarto de Guerra. E que a cena mais linda desse filme é a hora que ela chega, tá sozinha em casa, e ela começa a botar o diabo para fora da casa dela. Eu acho que é a maior cena. Ela fala, agora você sai porque essa casa é do Senhor Jesus. Essa cena me marcou assim grandemente. Ela não está falando de igreja, ela não está falando de fé, ela não está falando de doutrina, ela está falando, a minha casa é de Deus, é do Senhor Jesus, e aqui o inimigo não entra com autoridade de mulher. Você tem autoridade para limpar a sua casa, você tem obrigação de proteger a sua família, proteger aqueles que estão dentro do seu lar. O seu lar é o seu reino, é o seu território, e você tem sim poder para botar isso para fora. Você tem poder. Não estou falando para você pegar uma estaca da sua tenda e cravar na cabeça de um, porque isso foi o que aconteceu lá. Mas você pode botar o seu joelho no chão e pedir para Deus te dar estratégia e tirar, e aniquilar o inimigo e tirar para fora da sua casa e limpar a sua casa, tirar o cheiro de morte, tirar o resquício de morte de dentro da sua casa. E isso é uma coisa que você pode sim fazer. Mas é mais fácil ficar na zona de conforto. Ok, deixa o bicho crescendo lá dentro. A escolha é sua. Então, em vez de eu falar hoje com vocês, num domingo lindo desse de setembro, eu estar falando de coisas alegres, olha como você é linda, como você ficou linda de brinco de florzinha e lacinho cor-de-rosa na cabeça, eu estou falando, crie coragem e delimita o seu território e toma conta dele. Vamos fazer uma faxina na nossa casa. Vamos identificar o que nós temos dentro da nossa casa que não nos pertence. E que, de repente, veio entrando, sorrateiramente a gente não percebe. E muitas vezes até, gente, eu vou falar para você, às vezes até a gente que guardou dentro de casa. A gente até confundiu e guardou dentro de casa. E, de repente, é o inimigo que está carcomendo os nossos valores. E eu vou falar para vocês, sabe, a primeira coisa que eu fiz na minha casa, quando eu tive essa visão de tirar, foi desligar minha televisão da Globo. E eu vou contar para vocês, a Rebeca era pequenininha, e eu chegando do salão, eu pegava ela na casa da minha mãe, chegava em casa, ligava a televisão, hábito que eu tive de sempre, até quando eu morava sozinha, liga a televisão para não ficar sozinha, né? Liga a televisão e fui fazer comida. E ela fala assim, gente, ela era tão pequena, que ela fala assim, ai, começaram a beijar, já vão tirar as cuecas. Com 4, 5 anos ela tinha. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, ela falou isso é porque ela já sabia o que ia acontecer. Por que ela sabia o que ia acontecer? Porque ela já tinha visto. Eu falei, não, eu não vou deixar isso na minha casa. Então, gente, novela, eu parei de assistir nessa época, porque era só eu e ela. Então, a minha casa só passava assim, Discovery Kids, Nickelodeon, filminho da Barbie, Monstros S.A., decorei todas essas coisas. Porque eu achava que era muito mais vantagem eu ver isso do que eu deixar poluir. Sabe por quê? Existe uma grande... o limite é muito tênue entre o normal e o comum. Existem coisas que são tão comuns e que a gente acaba achando que é normal. E não é normal. Não é normal você ter um comportamento de que o filho, a filha, tem um caso com o namorado da mãe. Isso não é normal, mas a criança pequena, ela começa a ver na televisão que o amante é sempre o legal. O cri-cri é o esposo, o babaca, o crente é o cri-cri. O legalzinho
é o adúltero. E a gente fica assistindo os filmes e novelas torcendo para o adultério, porque o amante é o legalzinho. Aí você tá, não, mas eu posso ver isso, porque isso não vai me acusar. Pois é, mas a sua criança está sentada do lado, ela está vendo, está formando o caráter dela, achando que pode ser legal isso. Então, isso são as coisas pequenas que vão entrando. Estou dando um exemplo do que aconteceu na minha casa. Tá? Então, eu não sei o que é. Eu vi uma mulher aqui, que ela é um pouco mais, assim, digamos, radical, e ela disse que ela sabe, que ela entendeu que ela não pode ver filme violento, tá? Porque ela leu, não sei aonde, lá na Bíblia, não sei o quê, negócio de sangue, eu não sei onde é que ela achou isso aí, mas tudo bem, serve para ela. Ela parou de ver filme violento porque diz que ela assistia e os filhos ficavam muito assim, aquele negócio de querer matar e papapá. Então ela descobriu que é a realidade dela, foi o inimigo dela dentro da casa dela. Então eu não sei o que é que nós estamos entrando. Quando Paulo fala na armadura, no estudo que a gente faz de quinta-feira, nós vimos a armadura de Cristo. O que é a armadura? O capacete. O capacete é para não deixar entrar pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos coisas na nossa mente. Então, o que você está permitindo invadir? Então, eu coloco, é muito comum, a gente não se fala isso no meio feminino, se fala muito mais no masculino, mas as mulheres fazem do mesmo jeito, só que fica calada, é a história da pornografia. Tá? Okay. Gente, não é pecado transar com o marido. Foi Deus que criou, é ótimo. Acho que ele fica lá olhando de cima e falando assim: é isso aí, vocês estão direito. Mas se você está fazendo direito, pornografia é outro caso. Aí você vai deixando entrar pornografia, você vai sujando aquilo que Deus criou, que é tão certo. Ele criou, gente, é para desfrutar mesmo. Mas de que maneira? De que maneira? Então, o que é que você está deixando entrar? Que a Bíblia fala das raposinhas, o que é que está deixando entrar na sua casa? Qual é o inimigo sutil que está entrando na sua casa e que pode corromper o ambiente do seu lar? Aí você vai falar, então, mas o meu marido, ele é o chefe da casa, ele é o cabeça, ele que se vire. Não, cabeçuda, não é. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, de manter o seu lar santo. E isso que eu estou dizendo, né? A mulherada já acha que é porque, então nós vamos pegar e vamos entrar tudo para o celibato. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, acho que a gente entende muito bem. Você tem que manter o seu lar santo. Então, identificar qual é o inimigo, muitas vezes é fácil identificar o inimigo da sua casa. Mas eu não estou identificando o meu inimigo. E ainda tem uma coisa, viu? Uma coisa que para mim é prejudicial, de repente, para você não é. Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Por isso que Deus, eu amo Deus por causa da biodiversidade. As pessoas são diferentes, ele tem uma regra especial para cada um, porque ele nos conhece pessoalmente. Então, eu quero dizer, fechar o estudo de hoje, a nossa conversa de hoje, eu não sei como é que a gente chama isso, culto, estudo, bate-papo, sei lá, com essas perguntas, tá? Qual é o seu inimigo, o inimigo do seu lar? Aonde você precisa estar? Qual a arma que você vai usar? Qual a estratégia você vai usar? E tenha coragem para jogar os despojos fora. Tenha coragem para jogar os despojos fora. Isso não é papel para covarde. Isso não é papel para gente morna que fica em cima do muro. Isso é papel para guerreira. Só para mulheres fortes, mulheres comprometidas, que sabem que não estão nessa luta sozinha, que sabe quem é que está por trás. Tá? Quem é que está na luta sabendo que a guerra não é sua. As armas não são suas. Você está ali só na frente para ter a coragem de avançar e para fazer, instaurar a vontade de Deus dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, do seu problema. Então, eu quero dizer para vocês hoje isso. Vamos aprender a matar? Vamos aprender a matar, mas não é matar pessoas. Vamos te limpar a nossa casa. Vamos limpar a nossa casa. Você pode, você tem valor. Você não sabe o poder que você tem. Tá? E muitas vezes você acha, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Deus está falando assim, vai mais um pouquinho que você consegue. Nós acabamos de ver as Olimpíadas e eu acho um barato das Olimpíadas, que a cada edição das Olimpíadas, os recordes vão aumentando. Se você pegar um atleta de hoje que venceu o recorde e colocar esse recorde para um atleta de 20 anos atrás, ele ia falar, isso é impossível, o de hoje dá risada, porque sempre você consegue um pouco mais, sabe? Porque o nosso poder é limitado, porque quando Deus nos criou, ele soprou em nós o fôlego da vida.
e ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos o DNA de Deus, nós temos o DNA de criação, nós temos o DNA de poder ir adiante, nós temos o DNA da criação com a nossa palavra, com a nossa boca. Deus criou o mundo com a boca, com a palavra. A única coisa que Deus pôs a mão para criar foi o homem e a mulher. Então, para que você está usando a sua boca? Isso é para outro estudo, tá? Então, você tem valor, você tem poder e você pode fazer da sua casa o seu reino. O seu reino vai ser um reino destruído, um reino invadido, um reino avassalado, um reino saqueado, ou você vai ser um reino forte que pode abençoar todos os reinos que estão do lado. E com isso eu deixo a nossa mensagem de hoje com essas perguntas. Papelzinho na mão, anota tudo e que essa semana você consiga ter todas as respostas, tá? Não estou dizendo que até o final da semana você vai ter a sua batalha vencida, mas com certeza, se você tiver as respostas, você já andou meio caminho. Beijo grande.